3, o versículo 1 diz assim, você achou? Diga amém. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para perto das águas tranquilas. Tem refrigerado a minha alma e guiado-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, não posso temer nada, porque eu sei que Ele está comigo. A sua vara e o seu cajado têm me servido de consolo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo até o meu cálice transbordar. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e creio que habitarei na casa do Senhor até o último dia de minha vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho aqui alguns minutos e eu quero compartilhar com vocês aqui algo que Deus colocou no meu coração. Essa tarde de hoje, lendo, tirando um tempinho para estudar, eu tinha até preparado já um sermão, um esboço, pois tinha sentido no coração que eu estaria pregando aqui hoje. Mas ao sentar ali, o Senhor, que manda na mensagem, manda no pregador, Ele colocou esse texto ao meu coração. Salmo de número 23, assim como outros 72 salmos da Bíblia, foi escrito pelo Davi. Só que todos os demais salmos que foram escritos quando Davi já era rei. O único salmo que foi escrito por Davi, quando ele ainda não tinha recebido óleo, a unção de rei sobre a cabeça, é o salmo de número 23. Alguns acreditam que quando Davi lhe compôs o salmo 23, foi exatamente no dia em que o profeta Samuel chegou na sua casa. Para aqueles que conhecem a Bíblia, sabem que no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, foi quando Samuel alcança a casa de Jessé, direcionado por Deus, onde Deus disse que daquela casa ele iria levantar um rei. Então, nesse exato dia, nesse exato momento, Davi estava no campo, Davi estava no pasto, Davi estava trabalhando fora. E foi nesse exato momento que Davi sentiu a inspiração de Deus de compor o Salmo de número 23. Ele nem imaginava que seria rei. Ele nem pensava que tinha um profeta na sua casa o esperando com um pouquinho de óleo para derramar sobre a sua cabeça. Mas mesmo assim, Davi sem trono, sem coroa, sem reino, sem súditos, mas Davi sempre foi um adorador por excelência. Aleluia. Davi não precisava do trono para adorar a Deus. Davi não precisava da coroa para adorar a Deus. Davi não precisava de nada disso para glorificar o seu Senhor. Porque na verdade um verdadeiro adorador, ele não precisa de nenhum benefício para adorar a Deus. Sem benefícios nenhum, por ser um adorador, ele adora a Deus de verdade. É assim mesmo. Funciona mais ou menos assim. Se Deus hoje, irmãos, resolver se levantar ao meu favor e fazer um milagre na minha vida ainda hoje, ou talvez antes de terminar este culto, Ele é Deus. Mas se Ele não fazer nada por mim nessa noite de hoje, eu adoro a Ele, porque Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Essa deve ser a mentalidade de cada crente. Porque se a gente passasse a pensar desta forma, nós nos frustraríamos menos. Nós nos decepcionaríamos menos. Sabe por que tem muito crente fraco, desanimado, saindo da igreja, desviando da igreja? É porque colocou as suas expectativas nas bênçãos.
E a nossa expectativa não deve estar nas bênçãos, mas no abençoador. Aleluia! Porque o abençoador na vida do crente é melhor do que a bênção do que abençoa. Então Davi, ele vai escrever agora o Salmo de número 23. E é interessante como ele vai classificar o Deus que ele serve. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Se você observar os salmos, cada salmo, cada salmista vai apresentar Deus de um jeito. Se você ver o Salmo 91, quem escreveu o Salmo 91 vai dizer que Deus para ele é um esconderijo. Se você ler o Salmo 46, como o pastor leu no início do culto, você vai entender que quem escreveu o Salmo 46 vai dizer que Deus é o seu esconderijo. E você vai observar outros salmos e você vai ver que cada um vai classificar Deus de uma maneira. Aqui, Davi, ele vai classificar a Deus como se fosse um pastor. Por quê? Porque Davi está escrevendo isso daqui com propriedade. Se tem alguém que entendia muito bem do que era ser pastor, esse era Davi. Porque Davi, antes de ser rei, a Bíblia diz que Davi, ele era um moço pastor de ovelhas. Então, se tem alguém aqui que entende do que é pasto, do que é ser pastor, do que é ovelha, do que é rebanho, esse aqui é Davi, irmãos. Então Davi sabe muito bem do que é que ele está falando e do que é que ele está comparando Deus. Davi passou 17 longos anos da sua vida trabalhando num pasto, cuidando das ovelhas de papai, dormindo com ovelha, acordando com ovelha. Ele sentia o cheiro das ovelhas, ele fedia a ovelha. Passou boa parte da sua vida convivendo entre rebanhos e rebanhos e rebanhos de ovelha. Sabia o que é que a ovelha gostava de beber, o que é que a ovelha gostava de comer. Sabia qual era a hora adequada para poder andar e passear com as ovelhas. Sabia qual era a qualidade de pasto que servia ou não para o mantimento da ovelha. Então, quando Davi vai dizer que Deus é o pastor, Davi está querendo dizer que assim como um pastor tem 3 obrigações para com as ovelhas, Deus, por ser o nosso pastor, ele também tem 3 obrigações com a nossa vida. Um pastor, ele tinha que ter pelo menos 3 preocupações diárias para com as suas ovelhas. Eu estou falando que Deus, ele é pastor de ovelhas. Deus não é pastor de bode. Deus não pastoreia bodes. Deus, ele pastoreia ovelhas. Então, o compromisso que Deus tem não é com bode. O compromisso que Deus tem é com ovelhas. Perguntinha que não quer calar nesta noite: você é bode ou ovelha? Se você é bode, Deus não tem compromisso com você nenhum. Se você é bode, não sei nem por que você está aqui. Agora, se você é ovelha, você tem a certeza, Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso contigo. Quais os compromissos que Deus tem mediante uma ovelha? 3. Primeiro, todo pastor, ele tinha o compromisso de prover. Segundo, o pastor tinha o compromisso de guardar. Terceiro, o pastor tinha o compromisso de guiar. Então, todo pastor provê alimento para a ovelha. Todo pastor protege, guarda, abriga as suas ovelhas. E todo pastor tem primeiramente a função de guiar as suas ovelhas. Então, durante a nossa existência, enquanto fizermos parte do rebanho de Deus, sendo a sua ovelha, enquanto professarmos que Deus é o nosso pastor, Deus vai ter o compromisso com você de prover, de
proteger e de te guiar. Olha que privilégio. Homens não guiam homens, porque a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no precipício. Quem te guia é Deus. Quem provê, ou seja, quem te sustenta é Deus. Quem te protege é Deus. Então nessa noite, em poucas palavras, você vai sair daqui com a certeza que Deus, Ele continua provendo, cuidando e guiando sobre a sua vida. Primeira preocupação que todo pastor tinha mediante as suas ovelhas era de prover, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus de provisão, meus irmãos. Todos os lugares deste planeta Terra, eles correm o risco de fechar a porta e de falir. Nós já conhecemos ao longo dos anos diversos famosos redes de supermercados que faliram. Quem não lembra da famosa rede de supermercado Barateiro? Quem lembra dele? Década de 90, toda esquina que você ia, tinha uma porta aberta no mercado Barateiro. Procura uma hoje. Faliu. Está falindo a rede de supermercado Pão de Açúcar. Quem diria? Mas está falindo. Mas se você procurar no céu, o céu nunca vai entrar em crise. O céu nunca vai fechar as portas ao teu respeito. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de provisão. Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 9, diz que Deus é fiel para suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus não é um Deus que deixa seus filhos de barriga vazia. Deus não é um Deus que despede os seus filhos de mão vazia. Deus é um Deus de provisão. Glória ao nome de Jesus. Quem não lembra do dia que o profeta alcançou a casa daquela mulher? E a Bíblia diz que ela estava catando os últimos gravetos de lenha para fazer uma fogueira e preparar a última refeição para ela e para o filho dela. Deus não errou o endereço dela naquele dia. Mandou o profeta com uma palavra profética e disse: vai, faz o bolo para mim, faz o bolo para você, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não vai acabar. Porque para quem serve a Deus, a farinha não acaba e o azeite não termina, irmão. Nessa noite de hoje, Deus tem farinha para você, que é a palavra, e Deus tem azeite, que é o Espírito Santo dele para a sua vida. Quem é que não lembra daquela mulher que o credor bateu na porta dela, querendo levar os 2 filhos para serem servos? Eliseu disse: mulher, declara-me o que é que tens em casa. Ela disse: eu tenho apenas uma botija de azeite. Então é o suficiente para Deus fazer um milagre. Vai, fecha a porta, chama teu filho, pega a vasilha emprestada, e a Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite na casa dela naquele dia. E o credor nunca mais bateu na porta da casa daquela mulher. Por quê? Porque Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. E eu não estou falando só de carne na panela.
Eu não estou só falando de azeite na botija. Quando eu falo que Deus cuida, Deus não cuida só da sua barriga. Deus cuida do seu físico, do seu espiritual. A Bíblia diz que até os ossos de crente Deus cuida. Até os teus ossos Deus guarda, meu querido. Deus é um Deus que provê todos os dias livramento para você. Talvez você não sabe, mas hoje Deus te deu já um grande livramento e você nem imagina. Talvez na hora de vir para o culto, de ligar o carro, o diabo preparou uma cilada para você no meio da rodovia e disse: hoje eu faço ela bater o carro. Hoje eu preparo um carro desgovernado e pego ele no meio do caminho. Mas aí o anjo do Senhor chegou primeiro, quebrou o laço, cortou a lança e você está aqui vivo para a glória do nome de Jesus. Porque Deus é um Deus de provisão. Quem não lembra de Abraão e Isaac na subida do Moriá? Isaac fez uma pergunta que todo dia a gente faz para Deus. Isaac olhou para o pai Abraão e disse: pai, eis que vejo aqui a lenha, eis que vejo aqui cutelo, eis aqui que vejo fogo, mas só uma pergunta: aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa é a pergunta que a gente faz para Deus todos os dias. Isaac perguntou aonde estava o cordeiro, mas quem está enfermo pergunta para Deus todo dia: Deus, aonde está a minha cura? Isaac naquele dia perguntou aonde estava o cordeiro, mas quem está desempregado pergunta para Deus todo: Deus, aonde está aquela porta aberta? Isaac naquele dia perguntou para Abraão: onde está o cordeiro? Mas quem precisa de uma salvação familiar pergunta para Deus todo dia: quando é que meu marido vai vir para a igreja? Quando é que os meus filhos vão voltar para Jesus? E a pergunta de Isaac tem uma resposta. Sabe qual é a resposta? Abraão respondeu: Deus vai prover o cordeiro para o holocausto. É Deus dizendo para quem está enfermo: eu vou prover a cura. É Deus dizendo para quem está desempregado: eu vou abrir a porta. É Deus dizendo para quem precisa de libertação e salvação familiar: eu vou libertar, eu vou restaurar, eu vou salvar, eu vou fazer a obra na tua casa. Deixa eu perguntar: quem acredita que Deus é Deus de provisão aqui? Levante a mão da glória. Deus vai prover salvação para a tua casa. Eu tenho uma palavra para quem crê. Você crê? Deus vai libertar teu marido do balcão do bar. Deus vai libertar teu marido da cachaça. Deus vai libertar alguém da droga. Deus vai libertar alguém da prostituição. Deus vai libertar alguém da depressão. O diabo não vai fazer baderna no meio da tua casa. Por quê? Porque Deus vai prover o milagre, diz o Senhor. Eita, estou sentindo Deus aqui, irmãos. Oh, glórias. Então, se Deus é o teu pastor, tranquiliza o teu coração nesta noite, porque Ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus que provê. Aleluia. Ele é um Deus que cuida das suas ovelhas. O pastor, além de prover, o pastor também protegia. Quem tem Deus como seu pastor e quem é a ovelha de Deus não é, desculpa a expressão, mas eu vou falar, cachorro sem dono. Ai de quem toca em você. Ai de quem se levanta contra você. Se você está na qualidade de justo, se você está na posição de servo fiel,
Se a sua mente está em paz e tranquila de que você está certo neste negócio, ai de quem se levantar contra ti. Não, eu não estou falando de algo que você aprontou e por causa disso você está colhendo frutos. Não, eu estou falando de quem anda de maneira justa. Eu estou falando de quem anda de cabeça erguida. Eu estou falando de quem está certo no negócio. Eu estou falando de quem anda como crente de verdade. Ai de quem toca nesse. Ai de quem se levanta contra este. Porque a Bíblia diz que Deus, por ser o nosso pastor, Ele é aquele que nos guarda, irmãos. O lobo, ele rodeia com a sua alcateia o rebanho, procurando apenas uma brecha para poder devorar a ovelha. E sabe por que o lobo não consegue devorar a ovelha? Não é porque a ovelha é forte. Não é porque a ovelha tem estratégias de sobrevivência. Não é porque a ovelha é invencível. Sabe por que o lobo não tem o poder de entrar no rebanho e tocar na ovelha? Por causa do pastor que cuida dela. Na porta da tua casa tem um anjo com uma espada desembanhada lá. Ao teu lado está o anjo do Senhor para te guardar. Aleluia. Você foi poupado até hoje, não é porque você é bom. Você não foi poupado, não é porque você ora muito, canta muito, jejua muito, sabe muito de Bíblia. Você foi poupado, o laço foi quebrado, o carro, o cavalo e cavaleiro foi lançado no fogo. Não é por causa da ovelha, é por causa do pastor. Você tem um pastor que anda na tua frente e um pastor que anda na tua retaguarda. Por isso fica tranquilo, nenhum mal chegará na tua tenda, porque na tua tenda tem um pastor que guarda. Aleluia. E pensa num pastor forte, irmão. Aleluia. Diante desse pastor não há lobos. Diante desse pastor não há salteadores. Diante desse pastor não há quem se levante contra a ovelha. Porque a Bíblia diz que o nosso Redentor é forte, irmão. Você acha que você serve a um Deus michuruca? Você acha que o teu Deus é aquela imagem de escultura? Você acha que o teu Cristo é aquele que está no crucifixo de um católico? Você acha que o seu Jesus é aquele do pão de açúcar do Corcovado? Você acha que o seu Jesus é aquele que está pintado no quadro de Leonardo da Vinci representando a Santa Ceia? Você acha que o seu Jesus é aquele que está pendurado na cruz atrás da porta de um católico? Não, o teu Jesus é vivo. O teu Jesus é vivo e poderoso, e ele se levantará ao teu favor. É isso que Jó disse. Jó no meio do pó, Jó no meio da cinza, já tinha perdido tudo, enterrou seus 10 filhos, a esposa disse: amaldiçoa Deus, e morre. E no meio da crise, Jó se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e ele se levantará ao meu favor. Deus vai se levantar ao teu favor. É Deus que pleiteia a tua causa. É a palavra que Deus falou para Moisés: Moisés, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Essa é a palavra para alguém nessa noite aqui, ó. De maneira resumida e simples. Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, faça silêncio e deixa que eu trabalho. Existem guerras, irmãos, que a gente ganha, sabe como? Ó, no silêncio. Crente não ganha guerra no grito. Crente não ganha guerra fazendo barulho. Crente não ganha guerra batendo na porta do outro para tomar satisfação.
Crente não ganha guerra mandando indireta. Crente não ganha guerra tentando pegar o outro pelo pescoço. Crente ganha guerra fazendo silêncio. É na brecha. É na vigilância. Porque se grito ganhasse guerra, Golias tinha saído vitorioso naquele dia. Porque o que mais Golias fez ali foi o quê? Gritar. Fazer barulho. Enquanto você estiver gritando, Deus não vai trabalhar por você. Enquanto você quiser resolver no teu braço, na tua força, no teu jeito, na tua maneira, com teus recursos, com teu dinheiro, com os teus contatos, Deus não vai fazer nada por você. Agora experimenta entregar na mão dele e fazer silêncio, para ver se Deus não vai pelejar ao teu favor. E quando Deus resolve pelejar, o resultado é vitória para o povo de Deus. E terceira, última coisa que um pastor faz: um pastor, ele guia. Quem é o seu guia, irmãos? Vou falar algo aqui, mas não se escandaliza não. Sabia que tem crente velho de igreja que ainda compra jornal e revista para consultar o horóscopo? Sabia que tem crente velho de igreja que ainda diz que o signo dele é Áries, Câncer, Gêmeos, Leão, Virgem? Sabia que tem crente que ainda consulta os astrólogos? Sabia que tem crente que faz mandinga gospel? Sabia que tem crente que vai lá na Celso Garcia comprar lenço ungido, camisa ungida, água ungida? Ah, eu vou naquela igreja porque lá tem a igreja do tapete de fogo, corredor de fogo, linha de fogo. Aí coloca uma mesa na frente do altar e coloca camisa, coloca cueca, coloca blusa, coloca carteira, coloca foto. Parece uma vidade macumba, achando que aquilo vai resolver. Irmão, não vai não. Quem é teu guia, irmãos? Quem é o teu guia? Quem direciona a sua vida? Que tipo de doutrina guia a sua fé? Irmão Luiz teve coragem de falar. Mas sabe qual é o problema? O problema nunca foi o quadro do leão. O problema estava nele, que estava idolatrando o quadro. Porque o quadro é só um quadro. Uma imagem de escultura é só uma imagem de escultura. Uma camisa de um time de futebol é só uma camisa do time de futebol. O problema não está neles, o problema está na gente. Então o problema não estava no quadro do leão, o problema estava no seu Luiz. Está entendendo, irmãos? Quem é que te guia? Que tipo de doutrina que você está firmado, meu irmão? Quem você segue? Uma perguntinha: quando você liga o celular, a televisão, que tipo de louvor você ouve? Que tipo de pregação você tem ouvido? Qual tipo de pregador que você gosta? Irmão, deixa eu te dar um conselho. Se você tem ouvido Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque, pelo amor de Deus, pare de ouvir essa raça hoje. Eles não pregam salvação. Eles não pregam libertação. Eles não pregam Cristo crucificado. Eles não pregam renúncia. Eles não pregam viver uma vida santa. Eles pregam dinheiro. Eles não estão interessados na fé sua. Eles não querem ver você liberto. Eles não querem te ver transformado. Eles querem o teu voto, o teu envelope, o teu pix, o teu dinheiro. Então a pergunta nessa noite: quem é o teu guia? Quem direciona a sua vida? Então pega o leme no teu barco, tira da mão de homens e coloca na mão de Deus. Deus é guia. Deus não é guia turístico, Deus é guia para salvação. Uma vez tomei
perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai e nem sabemos qual é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se tem alguém que vale a pena guiar, esse é Cristo, porque o final do caminho dele não leva para a perdição, mas para a salvação eterna. Então, se Jesus verdadeiramente é aquele que te guia, abaixa a guarda. Ovelha não anda de cabeça em pé como segue o pastor. Ovelha abaixa a cabeça e só segue a sombra do pastor que está na sua frente. Submissão, irmãos. Enquanto não aprendemos a nos render por completo a Cristo, o negócio vai ficar difícil. Todo mundo quer Jesus como Salvador, mas poucos querem Jesus como Senhor. Não tem como barganhar esse negócio aqui não, irmãos. Não tem como negociar: ó, Jesus, eu quero o Senhor só como Salvador, como Senhor eu quero depois. Não. Se você quiser o Jesus que salva, você tem que levar para casa também o Jesus que é Senhor da sua vida. O que é ter Jesus como Senhor? É ter o senhorio dele sobre a nossa vida. É o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o resumo: e a vida que eu vivia na carne, agora vivo-a para a fé do nome de Cristo. Cristo tem sido Senhor da sua vida? Porque se Cristo é Senhor da sua vida, você não fala mais o que quer, não se veste mais do jeito que quer, não vai mais para onde você bem entender. A sua vida agora deve estar no centro da vontade de Deus. E eu encerro e vou orar com você agora. A principal função de um pastor é fazer a limpeza nas suas ovelhas. Ei, deixa eu te perguntar: é ovelha? Quem é ovelha aqui? Vou perguntar mais uma vez: quem é ovelha aqui? Então vira e mexe. O pastor vai fazer uma vistoria na sua lã, para ver se tem carrapato e carrapicho. E se tiver, se prepara, porque a lã vai ser cortada. Mas ovelha imunda, suja, o pastor não permite no meio do rebanho. Porque o carrapato passa para uma, passa para outra, passa para outra. Daqui a pouco o rebanho todo está empestado. Não é assim, pastor? Basta um fofoqueiro no meio da igreja para acabar com o rebanho. Basta uma pequena fofoca no meio da igreja. Basta um irmão com segundas intenções. Basta uma irmã não muito convertida para botar o rebanho a perder. Então, muitas das vezes, o pastor vai ter que fazer uma limpeza, irmãos. Porque ovelhas imundas não é permitida no meio do rebanho. E a palavra do Senhor é aquela que tira todas as mazelas de dentro da ovelha. Se coloca de pé, deixa eu orar pela sua vida. Aleluia, glória a Deus.